Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então tá bom. Tem gente online também? Tem gente online. 4 pessoas. Boa noite, pessoal que está online também nos assistindo hoje. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para a Internet Innovation mais uma vez pelo convite para estar aqui ministrando um pouquinho sobre mídia programática para vocês. Pessoal, quem aqui já ouviu falar ou conhece de mídia programática, opera no dia a dia, já trabalhou com isso alguma vez na vida? Ninguém? Então é novidade? Então legal, bacana. Então vou falar um negócio para vocês, ó. Abram a mente. É um negócio, mídia programática é algo bem novo, vocês vão entender o porquê. É super inovador. É uma forma, não vou nem mais chamar de nova, porque ela surgiu mais ou menos em 2008, então tem cerca aí de 10 anos. Isso tudo começou nos Estados Unidos e Europa, no Brasil desde 2010 para 2011. Mas é uma quebra de paradigma na maneira de você planejar e comprar mídia. Vou explicar isso direitinho para vocês. Bom, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? Meu nome é Fabrício Brusetti, como vocês podem ver. Eu tenho 39 anos, estou quase beirando os 40, ou seja, a vida logo vai começar. Estou no mercado de mídia digital desde 2004 para 2005, então tenho uma trajetória. Comecei trabalhando com e-mail marketing, empresa de tecnologia, que tinha desenvolvido plataforma para e-mail marketing, de gerenciamento e disparo de e-mail. Depois, em 2006, eu fui trabalhar com Web Analytics, que creio que muito em breve vocês terão um módulo de Web Analytics. Depois disso, eu comecei a trabalhar efetivamente com mídia, né? O Web Analytics ele olha muito para o que acontece dentro de um site. Você consegue mensurar todas as ações que estão acontecendo ali dentro. Qual que é o comportamento do usuário, quantas visitas que você tem dentro de um site, quais os principais caminhos daquelas pessoas, as páginas de abandono. Então eu fiquei um bom tempo envolvido para entender essa jornada do consumidor dentro das propriedades digitais, né? E entender como as empresas melhoravam o site, melhoravam esses caminhos para gerar mais engajamento com a marca, mais venda, mais geração de lead, ou seja, como eu olhando para dentro de um site eu consigo melhorar a performance do meu negócio. Isso foi na minha vida de Web Analytics. Até que eu recebi o convite de uma empresa chamada Aúnica, que era uma das principais empresas de ad server do mercado brasileiro. O que é ad server? É um sistema que olha o nome dele, né? Ad server. Ad vem de advertising, de publicidade, e server de servidor. Então era um sistema que servia publicidade para uma série de anunciantes. Então, exemplo, quando vamos supor, a Chevrolet estava comprando naquela época espaço publicitário no UOL, no IG, no Terra, numa série de sites menores, a gente conseguia fazer a mensuração para fora do site, né? Para a mídia, onde estava entregando aquela publicidade da Chevrolet, para entender qual era o veículo, né, qual era o publisher que estava trazendo o maior retorno. E aí essa empresa era muito top no Brasil na época e eles queriam desenvolver o sistema de analytics para fazer as informações casarem. Acontecia muito de muitas vezes você conseguir otimizar o investimento da mídia, né? Fazer com que cada real investido trouxesse o máximo retorno, trouxesse o máximo de usuários qualificados, mas às vezes no site tinha tanto problema que muitas vezes aquele usuário, né, aquela pessoa qualificada que você trazia para o site, não conseguia se engajar, não conseguia converter, gerar o lead e assim por diante. Então a minha missão ali foi criar uma área nova de Web Analytics e cruzar isso com a mídia. Fazer a mídia conversar com a parte interna do site. E aí eu percebi que eu trabalhava para burro e não ganhava dinheiro. Que os projetos de Web Analytics levavam muito tempo para você fechar, né? Um ano e meio. E a mídia, o dinheiro circulava, era muito mais grana e circulava muito mais rápido. Eu falei, acho que eu estou do lado errado da rua, né? Eu vou atravessar e vou começar a aprender a trabalhar com mídia. E foi aí que eu tive o primeiro contato com mídia.
Isso foi mais ou menos em 2008, 2009. E chegou um dado momento que eu comecei a trazer uma série de tecnologias de fora. Então, não só tecnologia para otimizar site, tecnologia para otimizar mídia, tecnologia para otimizar a campanha de search, de links patrocinados, tecnologia para gerar teste AB multivariável para melhorar a performance. E comecei a gostar dessa brincadeira. E eu sempre, desde essa época, comecei a olhar muito tendência. O que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, qual que é a próxima onda. Aí em 2010 eu descobri a mídia programática lá fora. Estava bombando nos Estados Unidos, que era um jeito diferente de comprar mídia que eu já vou explicar para vocês. E eu falei, eu vou estudar esse negócio agora, porque eu imagino que daqui a 1 ano e meio, 2 anos vai chegar no Brasil e quando chegar eu quero estar preparado. Não deu 5 meses, eu recebi um convite de uma empresa, de um grupo francês chamado Grupo Havas, que é um grupo de agências, para montar a primeira empresa de mídia programática do Brasil. Então isso foi em 2010, eu montei a primeira operação e desde lá até agora eu trabalho basicamente com mídia programática. Hoje eu estou na Accenture, não sei se vocês conhecem a Accenture. Eu estou na área da Accenture Interactive, que é uma área que está muito envolvida com mídia, otimização e transformação digitais dos clientes. Então eu estou trabalhando na Accenture há 3 meses agora, acabou de completar. Obrigado, estou muito feliz. Já abriu minha cabeça para um monte de coisas novas. Então esse é o meu histórico, né? Essa é a minha jornada dentro da mídia e a ideia hoje é passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, do que eu aprendi, aonde eu bati a cabeça, né? Onde eu errei, para vocês não errarem. É mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos, né? Então eu vou contar uma série de cases ao longo dessa nossa conversa aqui, dessa nossa noite, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi e também dar algumas dicas para facilitar a vida de vocês, para abrir portas, para abrir o caminho. Fechado? Muito bom. O pessoal do online também está ouvindo direitinho, né? Tranquilo. Vamos lá? Bom, para eu conseguir explicar o que é a mídia programática, eu preciso voltar um pouco no tempo. Preciso entender como as coisas eram antes da mídia programática existir dentro do mundo digital. Então, vamos imaginar quando a internet foi criada, que começaram a se desenvolver os primeiros publishers, e vamos entender publishers como publicadores de conteúdo. Exemplo, o UOL é um publisher, o Terra é um publisher, o IG, a Folha de São Paulo no seu site folha.com.br, o Estadão, ou seja, todo mundo que publica conteúdo, que tem um site, a gente vai chamar ele de agora em diante de publisher. Então, como é que funcionava? Quando um publisher vendia uma campanha, lá no início da internet, aqui a gente está falando mais ou menos anos 1999, né, 2000, 2001, o que acontecia? Imagina a seguinte situação, né? Imagina que as Casas Bahia quer fazer uma promoção de geladeira nesta semana. Então o que ela tinha que fazer? Ela tinha que fazer a comunicação da geladeira, né? Fazer a criação, aquele banner, aí mandava isso lá para o UOL, por exemplo, e tinha uma área dentro do UOL que a cada nova página de conteúdo, né, de notícia, de matéria que fosse criada, o cara ia ter que ir lá e programar aquele banner, né, aquela peça, aquela publicidade dentro daquela página. Qual que era o problema? A cada nova página você tinha que botar um novo código. O outro problema, se a campanha das Casas Bahia era para vender geladeira durante uma semana, você imagina ao término de uma semana aquele cara ter que tirar página por página todos os códigos e substituir das páginas que ele tinha colocado. Deu para ter uma ideia do trabalho? Insano. Então, assim, o que acontecia? Era muito difícil dos caras conseguirem, né, do anunciante botar dinheiro num ambiente como esse. E para o publisher também era difícil de ter controle, né? De você conseguir mensurar, de você conseguir escalar uma operação dessa. Por quê? Como é que funcionava? Olha o desenhinho. O usuário está aqui, ó.
navegando pela internet. Aí ele digita, por exemplo, www.uol.com.br. Concorda comigo que esse www.uol.com.br ele é um endereço, não é? É um endereço do quê? De um servidor. É um servidor que vai fazer o quê? Na hora que bateu aquele endereço aqui, direcionou para o servidor vai ver qual que é o conteúdo que tem ali dentro e vai entregar no browser, né, no navegador daquele usuário, aquela página. Basicamente é isso. Toda vez que a gente está acessando uma página na internet, a gente está indicando um endereço, isso está hospedado em algum lugar e esse algum lugar vai entregar a página para a gente. Então toda vez que tinha que botar uma publicidade no ar, um ser humano, um bendito, tinha que ir lá e programar aquele banner ali dentro. Aí teve gente que olhou para isso, falou, temos um problema, né? E teve gente que olhou para isso e falou, não, temos uma oportunidade. Já viram a história do copo meio cheio, meio vazio? E a galera que enxergou isso não como um problema, como uma oportunidade, falou, se a gente conseguir resolver este problema, se a gente conseguir endereçar uma solução, a gente pode mudar a indústria. A gente pode levar a indústria para um outro patamar. E olha que inteligência. Às vezes a solução simples, né? O que os caras fizeram? Falaram, e se a gente criasse... Esse modelinho aqui, só para a gente voltar um pouquinho, ele é parecido com a mídia impressa, né? Imagina, o banner você tinha que ir lá criar, botar o banner naquela página, ficava colado para sempre até alguém ir lá e tirar. Que nem mídia impressa. Se a gente pegar essa Veja aqui de 1983, vai ter a publicidade da Panam. Você pegar um jornal de 3 semanas atrás, a publicidade vai ser de 3, 4 semanas atrás, né? Mas teve gente que olhou para isso e falou, puxa vida, lembra, o primeiro desenho era só esses dois aqui, não era? E se a gente fizesse o seguinte, ó, o usuário digita lá uol.com.br, bate no servidor do UOL, o UOL entrega o conteúdo, certo? Certo. E se a gente criasse um outro servidor só para entregar a publicidade? Como assim? A gente cria um servidor, hospeda as peças ali dentro, coloca o período que a campanha vai durar, 1 semana, pode ser 15 dias, pode ser 2 dias, 3 dias, e aquele servidor se encarrega de entregar a peça para aquele usuário. Pô, faz um baita sentido, vamos testar? Começaram a testar, funcionou, e isso aqui virou um produto que é super importante hoje em dia em qualquer campanha de mídia digital. Tanto para entrega de banner, né, de que a gente chama de mídia display, quanto para entrega de vídeo, campanha de rádio digital, né, com som ali 30 segundos, você sempre vai ter um servidor servindo essa publicidade. Daí que vem o nome de Ad Server. Tá? O que aconteceu quando surgiu um Ad Server? Ficou muito mais fácil de você conseguir mensurar e de você conseguir ganhar escala numa operação. Então, em vez de eu ter um cara para ficar, cada página que eu crio, programando a peça que vai entrar ali dentro, eu tenho uma pessoa programando uma única vez uma campanha e aquele servidor vai entregar em todas as páginas que forem requisitadas, todas as páginas que forem visitadas. Então, com isso, foi uma mudança muito grande na indústria, né? O outro benefício é que ele ajuda, o publisher ajuda o site a gerenciar todos os espaços publicitários que o site tem. Né? Então, só para a gente fazer uma conta rápida, né? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que essa aqui é a página do UOL, tá certo? UOL. O que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ter um espaço publicitário aqui, vai ter um espaço aqui, vai ter outro espaço aqui. Isso no primeiro scroll, na primeira tela. Né? E assim por diante. Estamos juntos? Sim. Tá fazendo sentido? Beleza. Então o que vai acontecer? Esses espaços aqui, o UOL tem que contabilizar para saber quantos espaços ele tem para vender. Então qual que é a conta? Não é uma conta muito difícil. O que ele tem que fazer? Ele tem que falar, olha, vamos supor, na minha home, quantos espaços eu tenho? Ah, ele tem 3 só no primeiro scroll ali, né, na primeira tela. Se você continuar mexendo com o mouse e descendo, ele vai ter muito mais.
Então vamos supor que nessa página, para facilitar a nossa conta, ele tem 20 espaços. Qual que é a continha que ele precisa fazer? Ele precisa fazer quantas vezes essa página é carregada durante o dia. Quantas pessoas estão acessando? Quantas vezes? Então, se ele tiver, um exemplo simples, 100 vezes, né, ou 100 carregamentos de página, 100 carregamentos de página, ele vai ter quantos espaços disponível à venda? 20 vezes 100. 2.000. Então ele sabe que ele pode vender 2.000 espaços durante um dia, dentro da home. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Sim. Ah, boa. Com isso aqui, ó. Com o ad server. Porque toda vez que tem um visitante novo, é um carregamento de página. E aí ele calcula quantas vezes que aquela página é vista em média por dia. Então é uma média, na verdade, né? Porque ele tá pegando um histórico. Boa. O que ele vai fazer? Olha só. Vamos supor, hoje é dia 4. Ele tem o do dia 1, o do dia 2, o do dia 3 e o do dia 4. Aqui ele sabe exatamente quanto tem, certo? Então daqui para cá, fechou. É histórico. Só que o sistema, ele tem um histórico gigantesco, não tem? Então ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer uma previsão, ele cria um modelo para falar quantos ele vai ter até o final do mês. Quantos espaços disponíveis à venda ele vai ter até o final do mês. Beleza? Esses espaços, ou essa quantidade de espaços, a gente vai chamar de inventário. Eu custei para entender essa palavra, porque na minha cabeça, toda vez que eu pensava em inventário, eu pensava em inventário físico, de loja. Calça, camisa, sapato e assim por diante. Só que o que é o inventário para um publisher, para um site? É a quantidade de espaços que ele tem disponível à venda. Tá fazendo sentido? Qual que é a diferença do inventário físico para o inventário do publisher? Se a gente montar uma loja de sapato e a gente começar nosso dia com 100 pares de sapato, chegar no final do dia, a gente faz a conta, vendeu 20, sobrou 80, não sobrou? Para amanhã a gente tem 80. Aí amanhã vendeu mais 30. Para o outro dia a gente chegou a 50. Aí daqui a pouco chega carregamento com mais sapato. Você está controlando o teu inventário ali no dia a dia. Agora, e o inventário do publisher? Suponhamos que ele tem essa média aqui, ó, de 2.000 por dia. Ele sabe que ele pode vender 2.000 espaços por dia. Se ele vender 1.500 naquele dia, aqueles 500 que sobraram, ele tinha 2.000, né? Aqueles 500 que sobraram, já era. Morreu. É receita não realizada. Ele não consegue, não, vou guardar esses 500 aqui para amanhã. Não tem nada disso. Por quê? A visita aconteceu. Ou ele preencheu esses espaços na hora que o usuário está visitando, ou, meu filho, balbal, não preencheu mais. Faz sentido? Isso em um dia, no caso. Isso em um dia. E aí você vai fazendo, mesma história, né? Você vai fazendo a conta, quanto que eu tenho no mês, qual que é a média que eu vendo e assim por diante. Oi. Então, se eu tenho 100 acessos, por exemplo, 100 pessoas que vão acessar o meu site, ela vai ver publicidade diferente? Ah, boa pergunta. No começo, né? Perdão, no começo da internet, era mais difícil de você conseguir gerenciar isso. Né? Todo mundo via praticamente a mesma publicidade. Hoje em dia, não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, olha só, suponhamos que a Volkswagen está lançando um carro novo. E ela chega aqui e fala, ó, esse espaço aqui, ó, essa unidade de inventário, eu quero entregar para todo mundo. Ok? Por quê? Nesse caso, ela está comprando uma diária. Quer um exemplo de diária? Quando a gente acessa o YouTube, tem um formato grandão lá que chama Masthead.
aquele formato você só consegue comprar por diária. Ou você desembolsa uma bala e compra para todo mundo que vai passar por lá, ou se não, esquece. Então vai ter formatos que vão ser vendidos em diária, vai ter formatos que você pode comprar, por exemplo, alguns portais permitem fazer isso por faixa horária. Ah, eu não quero comprar 24 horas do dia, eu quero comprar uma faixa horária. Por exemplo, McDonald's. Quero comprar das 11 às 3 da tarde e depois das 6 às 9h30. O remarketing entra nesses espaços ou não? Boa pergunta. O remarketing normalmente vai entrar nos espaços que não estão bloqueados. Que quando eu quero dizer bloqueados, o que, que é? Que não estão reservados. E a Volks, o que, que ela fez? Ela comprou aquele espaço e ela garantiu que não importa quem entre aqui, ela vai entregar a publicidade para essa pessoa. Né? Tá. Já o remarketing, ele entraria nesses outros aqui que estão disponíveis para compra. Mas aí a venda é por leilão. É, mas eu vou chegar lá, calma aí. Pensa o seguinte, a gente voltou no tempo para poder pensar como as coisas funcionavam no início, que aí eu quero explicar para vocês, eu vou chegar no programático, no leilão já já. Mas é importante a gente fazer bem a base, né? Fazer bem a fundação para depois subir o prédio. Quem estipula esses espaços, no caso, vai ser ou essa que é só diária ou só desses espaços é o publisher, então. Isso. Eles que decidem. Vocês entenderam a pergunta? Quem vai gerenciar isso aqui é o publisher. Normalmente é o diretor comercial, né, que vai falar, olha, esse espaço aqui a gente vai deixar sempre fixo, esse aqui eu vou deixar correr no leilão, vai ter um outro que a gente vai vender através de uma outra modalidade, tudo isso eu vou explicar ao longo do caminho. Mas a gestão disso aqui é o inventário do publisher, é o publisher que manda nesse inventário. Então a Volks não escolheu ficar ali? A Volks pode ter negociado esse espaço, mas porque o publisher também permitiu, falando, olha, é esse o espaço que eu tenho aqui para você, Volks. Você pode comprar esse espaço aqui, que é o espaço que eu tenho para diária. Tá? Acontece ter um overbooking nas vendas? Ah, boa pergunta. Se acontece de ter overbooking, é difícil ter overbooking. Porque normalmente sobra inventário. Se você tem 2.000 unidades, normalmente pelo menos uns 30%, 40% acaba sobrando. Que é o que eu vou explicar na sequência. O que eu faço com esse inventário que está sobrando? A gente já viu que se não fizer dinheiro no dia, já era, balbal. No dia seguinte não adianta mais. Estamos bem até aqui? Show de bola. Isso aqui mudou a indústria, galera. Porque começou a dar muito mais escala, começou a dar muito mais controle, você começou a ter gestão de quanto você já entregou, você começou a ter a previsão de quanto você vai ter até o final do mês, você consegue mostrar para a Volks a quantidade, se ela comprou uma diária, quantas impressões, né? O que é impressão? Toda vez que esse banner apareceu na tela do usuário, a gente diz que ele foi impresso na tela, né? Então, quantas impressões que teve, quantos usuários únicos viram esse banner, né? Se teve frequência, porque teve gente que pode ter acessado o UOL 3 vezes durante o dia e viu 3 vezes. Então, qual que foi a frequência média? Consegue calcular tudo isso. Estamos bem? Muito bom. Vamos falar também do desafio das agências e dos anunciantes. Lembram que a gente está lá perto do ano de 2000, né? Você imagina para quem está planejando a compra de uma mídia, pessoal de agência, num ambiente como esse, que a cada instante está surgindo página nova, conteúdo novo. Lembra que naquela época o pessoal não gastava tempo no Facebook? Porque não tinha Facebook, não tinha Instagram, quase ninguém tinha smartphone. Celular, lembra daquele celularzão grandão? Lembra? Depois tinha um StarTech, era StarTech ou StarTAC? StarTAC, caro pra chuchu. Então, o comportamento era totalmente diferente. A gente tem que tentar voltar no passado e olhar como era naquela época. Então, o que rolava? Nessa época não tinha nem Orkut direito. Então, muitos sites eram criados no dia a dia. E aí a agência levava um tempo, né? Entre receber o briefing do cliente, baseado no briefing gerar discussão, passar para o pessoal de criação, fazer, né, toda
a criação, etc. E baseado nisso, o pessoal de mídia começar a programar a compra da mídia, fazer o planejamento e programar a compra. Leva o plano para o cliente com a tabela de sites que queria entregar. Até o cliente aprovar, ajustar e efetivamente a compra acontecer, nossa, às vezes entre o briefing e a entrega, a primeira entrega da publicidade, você tinha uma janela ali de 2, 3 meses. Então você imagina, quando você fez o plano, ele já está defasado porque um monte de site novo foi criado. Então há uma dificuldade, né, de você conseguir, pensando como agência, descobrir, negociar novos sites. Se você está comprando site nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é mais fácil de negociar. Quando você tem um produto que você precisa entregar no interiorzão, é mais complicado, né, de você conseguir negociar, de você conseguir entregar a publicidade, fazer o checking, né, a contabilização de tudo que está sendo entregue. Aí, de novo, temos mais uma vez um problema aí. Que teve gente que não enxergou o problema. Enxergou o quê? A solução, a oportunidade. Boa. E do lado do publisher, a mesma coisa. Ele também tem os problemas dele, tem os perrengues que ele passa no dia a dia. Os leões que você precisa matar todo dia. Né? Então, o que acontece? A gente já falou aqui. Normalmente, sobra inventário. Né? E se o cara não fizer dinheiro naquele dia, ele não faz mais. Então, olha só, você tem um lado demandando mídia, querendo comprar mídia, mas muitas vezes com dificuldade de comprar, fazer um plano adequado. E do outro lado, o publisher com um monte de inventário ali que está sobrando para ele no dia a dia, que ele não está conseguindo monetizar. Teve gente que olhou para isso e falou, puxa, e se a gente criasse um modelo de negócio que ajudasse as agências e os publishers? E se a gente criasse uma rede de publicidade? Olha o nome, Ad Network, rede de publicidade. E o que esses caras falaram? Falaram, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar esse inventário remanescente do publisher, o inventário que está sobrando. Então, se o publisher tem 2.000, lembra que a gente falou? E ele conseguiu vender 1.500, ainda está sobrando 500. Se o publisher não conseguiu vender esses 500, ele deixou de ganhar. Então, em vez de ele deixar de ganhar 500, o que ele faz? Ele vai lá e vende por um preço mais barato para quem? Para Ad Network. E a Ad Network faz o quê? Ela compra inventário de uma série de publishers diferentes, agrupa isso em categorias. Exemplo, publishers com categoria de esporte, categoria de entretenimento, categoria de política, categoria de viagem, categoria de autos, categoria de motos, saca? Categoria de casa e jardim, categoria de infanto-juvenil e assim por diante. E ela junta esse inventário do monte de gente, empacota isso e chega lá na agência e oferece para a agência da seguinte maneira. Fala, olha, em vez de você ficar negociando com um monte de publisher pequeno, suponhamos que a agência precisa negociar com 20 publishers pequenos, você negocia comigo, eu já tenho um pré-acordo, eu entrego para você nesses 20 publishers e depois te mando o controle bonitinho de onde correu a sua campanha. Parece um bom modelo? Pequeno? É um publisher que muitas vezes ele não tem, por exemplo, condição de ter uma equipe comercial para visitar as grandes agências ou os grandes anunciantes. Vou te dar um exemplo de Ad Network que um amigo meu tem no Rio Grande do Sul. Só que não é de internet, de publisher, é de rádio. Então, se a gente precisa fazer uma campanha de rádio para o interior do estado do Rio Grande do Sul, o que ele tem? Ele tem acordo com uma série de rádios. Então, dependendo da campanha que a gente precisa, a gente passa o briefing do público-alvo que a gente quer atingir e do dinheiro que a gente tem para investir naquela campanha. O que ele faz? Baseado na verba, no tempo da campanha e no público-alvo que a gente quer atingir, ele monta um plano para a gente, selecionando algumas rádios dentro daquele plano. E aí manda para a gente validar. A gente olha, às vezes ajusta uma rádio, tira outra, põe outra e tal, fecha o plano com ele,
eu só preciso mandar um PI, né, que é um documento chamado pedido de inserção, que autoriza a veiculação, dá o poder dele veicular, e manda o spot de 30 segundos. Ele faz toda a distribuição para as rádios, faz todo o checking para saber se realmente o spot saiu naquele dia, naquela hora que falaram que ia sair, manda o controle, manda só uma nota fiscal e eu pago uma única nota fiscal em vez de ter que negociar com um monte de rádio do interior, ligar, mandar API, fazer checking. Só para eu entender aqui, para conseguir imaginar como que funciona isso aqui. Uhum. Eu vou sair com uma campanha no sábado. Uhum. Até que momento que eu preciso negociar com o network? Tá. Se vai correr uma campanha, por exemplo, no sábado. Porque a internet é uma coisa dinâmica. Hoje, dinâmica, né? É. O ideal é começar uma negociação pelo menos uns 15, 20 dias antes. E finalizar? Quer dizer, qual o prazo que ele tem para subir uma campanha? Normalmente 48 horas. 48 horas. 48 horas eu te diria que é o prazo limite. Se vai sair no sábado, você teria que enviar até quinta-feira, né? Ou quarta-feira, porque no sábado às vezes ele não vai trabalhar, então ele precisa mandar todo o material para as rádios antes disso. Eu subo para o network e o network é que vai fazer no publish. Exatamente. Você faz toda a negociação com a network, publico aí. Publica aqui e a network vai, por sua vez, publicar em todos os publishers. Esse é o trabalho da network. Vou te dar um exemplo bacana. Imagina o governo federal, que muitas vezes precisa fazer campanha em todas as cidades do Brasil. Você imagina o coitado que tiver que ligar para cada uma das cidades, vamos supor, campanha em rádio. Ele tem que achar uma rádio em cada cidade, mandar um pedido de inserção, depois fazer o check-in disso para saber se veiculou ou não. Aí recebe uma nota fiscal de cada rádio, de cada cidade. Aí tem que efetuar o pagamento para cada uma dessas rádios. Você imagina a quantidade de municípios que a gente tem. Então o que ele pode fazer? Vai ter cidades em que ele negocia direto com a rádio. Agora tem locais que é muito mais fácil ele ir lá e negociar direto com a Ad Network. Porque ela dá muito mais escala para ele, né? Ele fala com um e esse um distribui para uma série de outras empresas. Tamo bem? E custo? Quando eu falo de custo, eu quero entender se... Como que a network ganha dinheiro? Exatamente. Quero saber se eles cobram muito mais do que o publisher. Normalmente sim. E se eu negocio diretamente com eles ou eu negocio com a agência? Porque eu tenho três canais aí. Tem o publisher, eu tenho o network e tenho a agência. Isso. Com quais desses que eu negocio e exemplos de network que eu não conheço? Boa. Então vamos lá. Primeiro, aqui você tem um anunciante, né? O que vai acontecer? O anunciante, para ele veicular, normalmente ele precisa ter uma agência. Estou falando um anunciante de médio porte ou grande porte. Às vezes até de pequeno porte pode ter uma agência menor, que está ganhando sobre performance ou um percentual sobre o que está sendo investido. Então, você como anunciante, dificilmente você vai negociar com a Ad Network. Quem negocia é a agência em seu nome. Há casos em que o próprio anunciante monta uma agência in-house. O Pão de Açúcar teve durante muitos anos uma agência in-house, mas era uma agência dentro do Pão de Açúcar que o Pão de Açúcar era dono, porque ele acreditava que ele ia gerenciar melhor esse budget do que uma agência terceira. As Casas Bahia, por exemplo, tem a agência Young Rubicon, que fica aqui na Marginal, mas tem uma operação com quase 100 pessoas dentro da Casas Bahia, lá em São Caetano, para poder fazer essa gestão. O Walmart também. Então, o que acontece? Normalmente, não é o advertiser que está negociando com a network. É a agência daquele anunciante que faz toda a negociação. Segundo, onde que a network ganha dinheiro? Suponhamos que ela está comprando esse inventário, cada espaço a R$1, onde que ela ganha dinheiro? Ela vai vender isso aqui no mínimo a R$2,50, e essa diferença aqui é o markup dela.
Né? Então, se ela está comprando a 1, vendendo a 2,50, ela está lucrando 1,50. Ela compra a CPM e vende a CPC? Pode comprar CPM e vender CPC. Então vamos lá. O que é CPM? Custo por 1000 impressões. Ela pode comprar do publisher a CPM, paga a cada 1000 impressões e pode vender por CPM. Que é esse caso aqui. Comprou a 1, vendeu a 2,50. Ok? Calma. E ela pode comprar a CPM e vender a CPC. O que é CPC? Custo por clique. Então o que ela faz? Ela não é boba. Ela vai comprar 1 e em vez de vender a 2,50 o CPM, ela vai fazer uma conta para saber o seguinte, a cada 1000 impressões, quantos cliques eu gero? Digamos que gere uma média de 10 cliques a cada 1000 impressões. Tá bom? Que conta que ela vai fazer? Ela fala assim, bom, esses 10 cliques tem que sair no mínimo para mim, eu tenho que vender no mínimo a 0,25 centavos, né? Para chegar no meu valor de CPM, de 2,50. Só que normalmente, como o risco está do lado dela, concorda comigo? O que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar empurrar esse clique um pouquinho para cima. 0,40. Faz sentido? Ela não vai perder dinheiro, porque aqui ela tá comprando por um valor e quando ela está te vendendo a CPM, ela sabe qual que é o markup dela, ela sabe quanto ela está ganhando. Quando ela está te vendendo por CPC, ela está assumindo o risco. Ela está comprando do publisher a CPM, mas está vendendo a CPC. Ela tem que ser muito boa nessa jogada. Então o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar olhar dentro de todos aqueles publishers que ela está comprando, quais são os sites que geram mais cliques para cada tipo de campanha. Faz sentido? Estamos bem até aqui? E na prática, o que rola mais? É meio a meio? Ou... Olha, tem network que acaba se especializando na venda de CPC. É mais comum o CPM, mas tem network que se especializa no CPC. Agora, cuidado. Se você está comprando mídia a CPC. Por quê? Às vezes você está achando que pode ser um baita negócio para você, mas muito do que existe de fraude está atrelado ao custo por clique. E não necessariamente o menor custo por clique vai te trazer o tráfego mais qualificado. Porque às vezes, o que já aconteceu? Vou te dar um exemplo real. Eu atendi a Bayer, a área de Crop Science, que é a área de ciência do campo. E a gente precisava falar com o agricultor. E eles faziam uma campanha no Google que o CPC, né, que a agência deles comprava uma média de CPC, era uma média de 90 centavos. Aí eles, na época eu trabalhava nas Axis, né, que era uma empresa de compra de mídia programática, depois vocês vão entender um pouquinho melhor, e eu uso dados para comprar minha mídia. Então eu fui no Serasa e falei, olha, eu só quero impactar pessoas que tenham o perfil atrelado à agricultura, que sejam agricultores. Ou seja, eu tinha certeza de quem eu estava impactando. Então o que acontecia? Como eu tinha que pagar o inventário para o publisher e o dado para o Serasa, porque cada vez que eu entregava a mídia para alguém, era o Serasa que estava me falando quem era aquela pessoa. Eu tinha que pagar para o Serasa também e não pagava pouco, pagava bastante. Então o que acontecia? O meu clique ia para 1,50. A primeira coisa que o cliente falou, que o diretor levantou a mão, foi o seguinte, cara, teu clique é muito mais caro do que o do Google. O Google me cobra 0,90, você está me cobrando 1,50. Como que eu justifico isso? Você justifica porque você está entregando para o agricultor, aqui eu tenho certeza, e o Google só está entregando em página de agricultura, né? Mas beleza. Mas me dá mais uma justificativa. Aí tinha um rapaz que cuidava da parte de analytics lá dentro da Bayer, e ele falou assim, vamos fazer uma análise. O objetivo da campanha, o que era? Que as pessoas fossem até o site da Bayer, né, clicassem, visitassem o site, e ali assistissem um vídeo sobre a aplicação do produto, né, que a Bayer estava vendendo. A Bayer antes disso fez uma pesquisa, porque estava vendendo menos. Aí por que está vendendo menos? Vamos pesquisar.
Fizeram a pesquisa e o que eles descobriram? Que vendia menos porque o pessoal achava que o produto não funcionava, que o produto era ruim. Aí faz mais pesquisa e descobre, não é o produto que é ruim. Tem uma janela de aplicação. Na agricultura, era pé de soja, então tinha o tempo certinho de você poder fazer a aplicação no produto. Se você não fizesse naquela janela, que era uma janela curta ali de 3, 4 dias, se passasse e você implementasse o produto depois, não ia adiantar nada. Não ia ter o mesmo efeito. E se colocasse antes, a mesma coisa. Então o que eles fizeram? Começaram a produzir vídeos mostrando qual que é o momento exato da aplicação do produto. O produto é bom, funciona, mas tem um jeito certo de aplicar. Faz sentido? Então eles fizeram um vídeo, investiram na produção de um vídeo e o objetivo aqui era levar as pessoas para dentro do site para consumir o vídeo. Para aprender a aplicar o produto na hora certa. Só que quando o diretor da área olhou isso aqui, falou que a gente estava caro demais. Muito caro, quase o dobro. Nossa, 70% acima do preço, você é louco, nunca mais quero te ver. Eu falei, não, calma, não é assim. Eu quero saber o usuário que esse cara está te levando e o usuário que eu estou levando. Aí o pessoal de Analytics, né, que na época era um rapazinho chamado Thales, o Thales fez uma análise que ele explicava mais ou menos o seguinte, ele falava, olha, a cada 100 mil pessoas, né, a cada 100 mil cliques que o Google gera, eu não lembro o número de cabeça, tá? Mas era mais ou menos assim, a cada 100 mil pessoas que o Google gera, 1000 assistem o vídeo até o final. A cada 100 mil que as Axis leva, 3.000 pessoas assistem o vídeo até o final. O que isso significa? Que apesar do o CPC aqui que a gente está discutindo, ser bem mais alto, eu estava levando 3 vezes mais usuários qualificados. Então, esse CPM aqui de 0,90, teoricamente, deveria ser 0,50. Ele não está entregando 1/3 do que eu estou entregando? Então o CPC dele não devia ser 1,50, devia ser 1/3, 0,50. Percebe? O barato que sai caro? Você está pagando um CPC, um custo por clique mais barato, mas você precisa levar muito mais visita para ter o usuário qualificado, para falar com a audiência certa. Enquanto aqui ele é mais caro, mas é um público mais qualificado. Então, no fundo, no final do dia, ele sai mais barato. Então, muito cuidado. Eu não vou me aprofundar muito nessas contas, porque vocês vão ter aula de Web Analytics que é bastante extensivo, né? E aí vocês vão poder olhar tudo isso em muito mais detalhes. Mas gravem o que eu estou falando para vocês. E a mídia programática é muito isso, de você levar o usuário qualificado para dentro do site. Tá bom? Quando o network ele compra o espaço, ele compra pela expectativa ou ele fecha mesmo? Se ele não vender... Ah, boa pergunta. Normalmente ele garante uma quantidade de compra de inventário do publisher. Ele garante, ele tem o forecast, né, a previsão de quanto ele pode comprar baseado no histórico de venda que ele tem. Com margem para cima e margem para baixo? Normalmente, uma margenzinha ali 10, 15% para cima ou para baixo. O Google faz muito isso até hoje, acreditem se quiser. O Google chega nos principais publishers no Brasil, e a vida do publisher no Brasil não tá fácil, né? Tem alguém de publisher? Você é de publisher? A vida do publisher no Brasil não é fácil. Muita gente vende almoço para comprar janta. Então o que acontece? O Google chega lá e às vezes paga o ano adiantado. Teve anos de eles chegarem aqui na Editora Abril e falar o seguinte, olha, você vende a média do teu inventário aí, digamos, a 3, o CPM, eu te pago 1,50. Só que eu já garanto a compra para você anual. A Editora Abril tá... né? Pega o dinheiro na hora, pega o cheque dos caras, põe para dentro, deixa o Google vender uma parte do nosso inventário e outra parte vende a gente. Isso pouca gente fala, né?
Não é interessante para a Abril divulgar, não é interessante para o publisher divulgar isso, e tampouco para o Google falar que ele está comprando antecipadamente. Né? Mas isso é muito comum. O Google também, ele negocia antecipadamente esse inventário. Ele já deixa uma espécie de uma parte reservada para ele, porque ele sabe quem são os clientes e desses clientes que ele tem, para onde que ele vai direcionar isso. Um outro ponto importante é que esse modelo era muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Brasil, o que os publishers fizeram? Lembra que a gente está lá atrás, né? Nós estamos em 2002, 2003, por aí. O que os grandes grupos fizeram? Que eram 5, né? O UOL, a Globo.com menos, o Terra, o IG, o R7. Eles começaram a pegar sites menores para evitar a entrada de novas empresas ou criação de novas empresas. Eles começaram a pegar sites menores e fecharam um acordo com esses sites que eles garantiam um faturamento mínimo para esse site. E aí eles podiam ter o direito de comercializar aquele inventário. Então te dou um exemplo. Lembram do site Baixa Aqui, Super Downloads, o Pensador? Quem já entrou no Pensador que tem as frases? Né? Cifras.com de música, letras.com. Esses sites têm um tráfego gigantesco. Então o que os portais faziam? Iam lá, fechavam um acordo com esses sites, botavam todo esse inventário para dentro e depois comercializavam. Então muitas vezes o cliente estava comprando o UOL, estava entregando no UOL mesmo, mas muitas vezes não era só no site do UOL, era no Baixa Aqui que estava debaixo do UOL, era na rede do UOL. Já a Globo foi um pouco distinta, porque como a Globo tem muita propriedade, ela mesmo tem sua própria network com todas as marcas da Globo. Ela não vai deixar isso para um terceiro. Então o mercado ele se fechou. Isso tem muito a ver com estratégia de negócio, né? Você inibe a entrada de novos entrantes. É assim que você fala. Você evita novos entrantes no mercado e você concentra o mercado para você. Isso é uma estratégia que qualquer MBA que você vai fazer vai te falar isso. Ou faculdade de administração e economia. Você tenta concentrar o mercado para evitar concorrência. Então foi isso que aconteceu no Brasil. Por isso que esse modelo não é tão conhecido para a gente de Ad Network. Eu lembro que em 2010, 2011, eu falei para um chefe meu que morava em Boston, que ele falou, as Ad Networks e tal. Eu falei, cara, não existe Ad Network no Brasil. Ele, não existe? Como assim? Eu falei, não existe. Aí ele achou que eu era louco, né? Existia uma, duas pequenininhas, mas eles quebraram. E eu falei, cara, tem muito pouco, tem 2, 3, mas não é grande, não vai fazer diferença isso. Aí ele veio para o Brasil, fez uma série de reuniões, aí chegou no final da viagem, ele falou assim para mim, Fabrício, você me disse que não existia Ad Network no Brasil. E existe. Aí eu falei assim, existe? Ele falou, existe. Aí eu falei, nossa, agora o cara vai me mandar embora, né, velho? Aí eu falei assim, e onde elas estão? Porque eu não consegui encontrar, cadê as Ad Networks? Aí ele falou para mim, Fabrício, no Brasil, as Ad Networks são os portais. Os caras se fecharam. Olha isso. Aí ele vai abrir o UOL, começou a falar, aí eu falei, nossa, é verdade. Não é que não existe, é que os portais foram lá e pegaram todos os inventários, botaram para debaixo deles e vamos que vamos. E sabe um dos motivos que eles fizeram isso? Não foi só para proteger mercado. O governo federal, quando ele vai executar a compra da mídia digital, ele precisa comprar a mídia baseada num ranking. É quanto que ele vai dar para o publisher A, para o publisher B, para o publisher C. Essa divisão de investimento está dividido de acordo com a divisão do tamanho da audiência de cada um. Então, para a audiência crescer, o que você faz? Se você é um grande portal, você vai lá e pega sites que tem bastante audiência. Aí você coloca tudo debaixo da tua asa e acabou. Aí o governo federal é obrigado a comprar. Eu me lembro, o Super Download, para você entrar, você passava pelo UOL. Isso. Até pensava que o Super Download era do UOL. Porque você obrigatoriamente tinha que passar e navegar. Tinha barrinha, lembra? Tinha barrinha, você entrava no... Na hora que você chamava, ele aparecia a barra do UOL. Aparecia exatamente isso. Exatamente isso.
Eu tive um amigo meu, Conrado, ele foi diretor comercial do Super Downloads durante muito tempo. Ele tinha um vendedor. 80% do faturamento dele vinha do UOL. Os outros 20% era venda para o mercado. Que aí ele ia na Adobe, né, que tinha PDF, aí, em vez do cara baixar a versão gratuita, ele fazia uma publicidade para o cara tentar já baixar a versão paga e tal. E ele falou, cara, é o trampo mais fácil da vida ser diretor comercial desse negócio, que todo mês já começa com 80% da meta praticamente batida, né? Mas está claro o modelo da Ad Network? Está entendido também por que a gente não vê tanto isso no Brasil? Muito boas as perguntas, viu, pessoal? Olha só que interessante. O negócio começou a funcionar tão bem, mas tão bem lá fora, que começou a crescer muito o número de Ad Networks. E as Ad Networks começaram a trocar inventário entre si. Então vamos supor, ó, esse Publisher 1 vendeu um inventário para Ad Network 1. Vamos supor que essa Ad Network 1 fechou um acordo com a Unilever. E a Unilever quer falar com donas de casa. E a Unilever chegou para ele e falou assim, ó, tem uma campanha boa. Tem 100 mil reais aqui. Você tem 100 mil reais para entregar para as donas de casa, inventário de dona de casa? Ad Network 1 falou, eu tenho, pode mandar. Só que acontecia, ela não tinha 100 mil reais de inventário para entregar, ela tinha 80. Então o que ela fazia? Ela comprava a diferença da Network 2. Tá fazendo sentido? Então ela meio que estava terceirizando. E esse cara aqui às vezes tinha vendido para a Nike outra campanha de 150 mil. Ele tinha para entregar 100. Mas não tinha a diferença. E ele ia lá e comprava da outra Ad Network. Então, o negócio começou a se transformar e começou a crescer o número de Ad Networks. E chegou um dado momento que você começa a perder o controle. Você como anunciante ou como agência comprou da Ad Network 1 e esse cara está repassando o teu inventário, está repassando a tua campanha para um monte de gente. E isso gera uma série de problemas também. Primeiro, falta, né, de controle, falta de transparência. Tudo isso aqui precisa ser medido por uma ferramenta, que é o Ad Server, que está lá entregando a publicidade. E toda vez que você adiciona um elo nessa cadeia aqui, você tem problema de mensuração. E pensa que naquela época a internet não era rápida que nem é hoje, né? Então muitas vezes o que acontecia? Não dava nem tempo do Ad Server contabilizar aquele banner. E aí começou a gerar muito problema. Isso aqui nós estamos falando 2005, para 2005, 2006, 2007, mais ou menos. Olha bem esse desenho. Teve gente que olhou para isso e falou, de novo, temos um problema. Né? Como que a gente resolve essa falta de transparência, esse problema de contabilização, o cliente que comprou da Ad Network A, da Ad Network 1, que daqui a pouco foi para 2, que daqui a 2 também não tinha todo o dinheiro, acabou comprando da 3. Aí o Yahoo, o pessoal do Yahoo olhou para isso. Todo mundo conhece o Yahoo, né? Olhou para isso lá atrás, lá em 2007, 2008, e falou, puxa, e se a gente criasse um ambiente no qual todas as Ad Networks colocassem o inventário disponível aqui dentro da nuvem, que hoje a gente chama de cloud, né? Da nuvem. Todas as Ad Networks vêm aqui, colocam o inventário aqui dentro, e aí toda Ad Network pode enxergar o inventário de toda a Ad Network. E a gente acaba com esse problema de transparência, da 1 passar para 2, da 2 para 3, da 3 da 4 e assim por diante. Acaba com essa quantidade de requisição de servidor que tem, que está também gerando problema de contabilização. E aí, ó a sacada do Yahoo. Aqui o Yahoo tem inventário dele? 0. Só que o que ele vai fazer? Ele criou um ambiente aqui dentro que tudo que é transacionado aqui dentro, ele morde uma porcentagem. Faz sentido? Qual é a vantagem de dessa câmara de compensação, esse change que você está colocando aí, não ser o publish a colocar lá? Ah, muito boa pergunta.
Muito boa pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Por que o publisher não vem aqui e coloca esse inventário direto aqui, não é isso? Por que ele precisa desse intermediário? Muito boa pergunta. Muito boa. Olha só, eu fiz a mesma pergunta para o meu chefe que ensinou que Ad Network existia no Brasil. Eu falei, o Ed, ele chamava Ed Montes, era um cubano crescido em Boston. Eu falava, Ed, esses caras vão morrer. Eles não vão mais existir daqui a alguns anos, porque ele se tornou um mero intermediário. Aí o Ed falou assim para mim, eu acho que eles não morrem. Isso foi em 2011, mais ou menos. De 2011 até 2013, eu mudei de opinião umas 8 vezes. Uma hora eu achava que eles iam morrer, outra hora eu achava que não ia. Outra hora eu achava que eles iam morrer, outra hora eu achava que não ia. De acordo com o balanço do barco, para onde o mercado ia. O que acontece? Aqui dentro, praticamente, o Brasil morreu. Só que lá fora, você tem networks que são super especializadas. Então, te dou um exemplo. Red Bull. Você quer falar com um pessoal que gosta de esportes radicais, que é saltar de paraquedas, só com aquelas roupas que o cara parece um passarinho, né? Vocês já viram? O cara passa no meio das pernas, né? Então tem ad network de conteúdo que é super específico, que muitas vezes o publisher não joga o inventário direto aqui, porque esse cara já tem um público cativo. Seria a agência, né? Seria a especialidade. A agência tem aquela conta da Red Bull e ela pode comprar aqui sim, mas tem ad networks que fizeram acordos exclusivos com o publisher, óbvio. Lembra do markup aqui? Ela teve que achatar isso aqui um pouquinho, mas garantiu a exclusividade dela na negociação daquele inventário. Então são poucas, são as sobreviventes, mas que se tornaram especialistas em determinado tipo de público. E aqui no Brasil... Lá fora. Acabou. Aqui praticamente acabou. O publisher no começo não gostava muito desse modelo, que ele achava que ele ia canibalizar o inventário dele. Porque, vamos supor, a Unilever, que estava acostumada a comprar direto com ele, ou a Volks, não ia mais comprar direto, ia começar a comprar dentro desse ambiente aqui. Hoje um afiliado, há pouco tempo, na verdade, entrou em contato com a gente. Eu não conhecia, talvez seja mídia programática ou não. O nome é Price Finder. Já ouviu falar dessa empresa? Não, Price Finder não. Eu não lembro direito, mas assim, eles eram aqueles sites que fazem busca de preços. Sei. Agora MetaSearch. Especifica. É aquele site, é que eu não vou lembrar o nome. Tipo Buscapé, Zoom. Isso. Uhum. E aí eles têm um público, eles têm um cookie de 12 milhões mais ou menos, e ele está me vendendo um remarketing com segmentação dele. Então assim, ele vê quem está na minha página e ele pega esse cookie dessa carteira deles, que eles têm, para fazer publicidade. Seria uma mídia programática? Parece que sim. Parece que sim. Por quê? Ele põe uma tag no seu site, Isso. começa a coletar a audiência que está passando por ali, e aí ele vem aqui, compra aqui esse inventário da Ad Exchange, tá vendo? O nome dele é Ad Exchange, né? Compra da Ad Exchange, e através da Ad Exchange ele tem acesso a milhões de inventários. Ele disse que faz público semelhante em cima da base dele, não da base geral. Ele trabalha em cima desses 12 milhões que ele tem de cookie. Não faz muito sentido. Porque se ele faz só em cima da base dele 12 milhões, ele tem que casar, né? Ele tem 12 milhões aqui, então dentro dos 12 milhões, quantos desses vão acessar o seu site? Às vezes nenhum. Ele Pois pega é. semelhante. Agora aqui, então ele identifica o perfil e dentro da base dele ele vai falar assim, Eu tenho achei esse uma grupinho, galerinha aqui. Eu vou fazer um remarketing para esses caras. É isso Então que ele me não vendeu. é remarketing, isso aqui é tipo um lookalike. O que é lookalike? Tá. Eu sei, igual do Facebook. Isso, Mas isso é considerado uma mídia programática? similares. Então, depende onde ele está comprando isso aqui, né? Entendi. Porque ele tem esse, digamos, eu vou chamar isso de cookie pool, que são 12 milhões aqui. E de acordo com o teu, vamos supor que esse aqui desses 12 milhões seja 5%.
ele tem 600 mil mais Pra parecidos. trabalhar. Agora tem que ver se esses 600 mil ele vai comprar dentro do inventário que é dele, ele pode até ser uma network, e aí está comprando de diversos publishers, ou se ele vem aqui e está comprando programático. Entendi. É que ele vendeu o serviço, mas a gente ainda não setou. Então, eu só conheci a apresentação da empresa. Eu estou tentando encaixar ele e dar o que ele é. Boa. Obrigada. Nada. Tá fazendo sentido, pessoal, até aqui? Tá claro o que o Yahoo fez? Aqui? O que o Yahoo fez? Ele pegou o inventário do monte de... Ele criou uma plataforma e falou para as ad networks, ó, em vez de vocês ficarem transacionando esse inventário entre vocês, compra, vende, de maneira com papel, manda API, manda a tag do ad server, que dava um baita trabalho, ele criou um ambiente na nuvem e falou, ó, vem todo mundo aqui, disponibiliza um inventário dentro da minha Ad Exchange. E agora toda a Ad Network pode ver o inventário de toda a Ad Network. Então é como se fosse, você vai num único lugar, pensa numa bolsa de valores. Olha o nome, Exchange. Hã? Começou com o Yahoo. O cara que trouxe a primeira solução foi o Yahoo. E aí ele criou a primeira Ad Exchange. Convidou as Ad Networks para participar, e aí todo mundo podia, todas as Ad Networks viam o inventário de todas as Ad Networks, em vez de ficar trocando de maneira manual isso. E qual que foi o interessante nisso tudo? Nesse modelo, pensa que você está numa bolsa de valores. Você tem todas as ações... O que é uma bolsa de valores? Você tem todas as ações disponíveis. Tem gente querendo comprar ação e tem gente querendo vender, não é isso? Como funciona o preço da ação? Exatamente, oferta e procura, oferta e demanda. Então, né? Alguém estudou economia aqui? Não? Você é economista? Também. Eu sou. Então você tem a curva da oferta e a curva da demanda. O que vai acontecer? Onde essa oferta e a demanda se cruzam é onde você tem o preço. Né? Quanto mais gente tiver em busca daquela ação, o que vai acontecer com o preço da ação? Vai subir. Então, quanto mais pessoas estiverem em busca daquele inventário ou daquele perfil de audiência, a tendência é o inventário custar mais caro. Quando ninguém quer aquele inventário, ninguém quer aquela audiência, o preço vai baixar. Então, o que a Ad Exchange fez? Ela montou um esquema de leilão, um sistema de leilão, onde a Ad Network, em nome do anunciante, vai lá e fala o seguinte, por exemplo, olha, a Volks, já que a gente usou o exemplo da Volks, vamos voltar. A Volks vai lá e fala, olha, tem uma campanha aqui de Jetta e tem uma campanha de Voyage. Para a minha campanha de Jetta, eu estou disposto a pagar, digamos, R$1 o CPM. E a de Voyage, eu estou disposto a pagar 0,75 centavos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma campanha programada aqui do Passat CC. Vocês conhecem o Passat CC? CC não é de cheiro ruim. O Passat CC é o Passat topzera dos caras. Ele fala, se passar alguém aí com perfil de compra de Passat CC, eu pago R$1,50. Onde eu quero chegar com isso? Para cada público-alvo, você tem um preço distinto. Não é todo mundo que vale o mesmo valor, me entende? Mas nesse exchange, independe da mídia, independe do portal, independe, assim, é baseado em... Eu não sei onde é que eu estou comprando. Ah, boa pergunta. O que vai acontecer? Vocês entenderam a pergunta? Na Exchange, você pode ter muitos e muitos e muitos sites. Você pode ter milhares de sites. O universo de sites é muito grande. Quando se está comprando a campanha na Exchange, isso é importante, pessoal. Vocês podem fazer vários tipos de segmentação. Se eu desenhar aqui, todo mundo vê. O pessoal do online também. Maravilha. Então, qual tipo de segmentação que eu posso fazer? Eu posso fazer a segmentação por vertical. O que é isso, vertical? Especialização. Então, exemplos de verticais. Eu posso fazer só em sites cujo conteúdo está atrelado
a carros, eu posso colocar em economia e finanças, eu posso colocar em viagens, eu posso colocar em tecnologia, né? Posso colocar em... não quero colocar em política, tem muita notícia ruim, não quero entregar em página que esteja relacionada à política, né? E por aí afora. Então você tem muitos verticais diferentes que você pode trabalhar. Posso pegar entretenimento, cultura. Então você seleciona os verticais. Depois eu vou falar também de um modelo que você também pode fazer a segmentação para comprar ali, que está atrelado ao interesse das pessoas. Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que eu sei que tem interesse em carros, mas que ela está navegando agora num site de tecnologia. Oi? Como assim? Te dou um exemplo. Real. Caso da Editora Abril. Quando a Jeep estava lançando o Renegade, eles colocaram muito dinheiro na mídia digital. Mais de 80% da grana foi pro digital naquela época. E eles fizeram uma espécie de pré-lançamento. Que nesse pré-lançamento, o que eles queriam fazer? Coletar o máximo de e-mail possível, de telefone, para quando lançasse o carro, eles terem uma base para se comunicar com essas pessoas, né? E eu lembro que na ocasião, eles foram na Editora Abril, a agência no caso, né, que era a agência Clique, foi para a Editora Abril e falou, olha, eu tenho 50 mil reais, esse caso é bem interessante. Eu tenho 50 mil reais, vamos colocar aqui, 50k, que eu queria entregar na revista 4 Rodas. Quero comprar a revista 4 Rodas. Tá bom. Aí a Editora Abril foi lá, olhou no Ad Server, viu a previsão de inventário que tinha, para os formatos que a agência Clique queria comprar. Sabe o que eles descobriram? Que eles não tinham 50 mil de inventário naquele formato para vender. Eles tinham 4 mil. 4K de 4 rodas. Esse caso é real, viu, pessoal? Não é para exemplificar. Apesar que todos que eu falei até agora são reais. Aí o pessoal da Editora Abril, e coincidiu de eu estar dando treinamento para eles naquela semana, para a equipe comercial, falando sobre mídia programática. E aí o que aconteceu? O pessoal do comercial estava pé da vida, porque chegou para a agência Clique e falou, cara, a gente não tem 50 mil, a gente tem 4 mil para te vender de inventário de 4 rodas. O cara da agência Clique também ficou pé da vida e falou, meu, vocês não têm vergonha? Um site desse que era tão reconhecido, vem da época da revista, não tem inventário, não tem visita no site para poder impactar as pessoas. Meu, 4 mil não compensa meu trabalho de eu mandar documentação, fazer todo o checking e tal. Não vou comprar nada. O cara da agência estava indignado e o comercial estava mais indignado ainda, que dava pulo do tamanho dessa mesa aqui. Porque o cara falava o seguinte, porra, vocês põem uma puta meta alta pra gente ter que vender, e aí a gente vai vender, não tem produto para entregar, meu amigo? Como é que eu faço? E como que a gente resolveu essa situação? A gente falou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, o cliente está querendo comprar o vertical de carros, que é o 4 rodas, quer entregar na página cujo conteúdo seja de veículos. Por outro lado, a Editora Abril, concorda comigo que tem uma série de sites? Pô, tem Veja, tem a Exame, tem a Isto É, tem a Info, tem a Casa Cláudia, cara, tem um monte de site ali dentro. Tem o próprio site da Abril.com, que tem notícia, tem muitos. Super interessante, assim por diante. Eu falei, porra, vocês têm uma ferramenta aí, e depois a gente vai entender um pouco melhor sobre ela, mas eu vou deixar o nome dela aqui, que é chamada DMP. O que é um DMP? Qual que é o significado do DMP? É Data, de dados, Management Platform. DMP, Data Management Platform. É uma plataforma que gerencia uma quantidade muito grande de dados e consegue
entender o perfil das pessoas que estão visitando o site da Abril. Então, para cada pessoa que entra lá dentro do site da Abril, vamos imaginar um cenário sem DMP e um cenário com DMP, para ver como é que ficaria. Então, cenário sem DMP. A editora Abril sabe, olha, eu tive aqui, digamos, 100 mil visitas num dia, consegue ver a quebra dessas 100 mil visitas por cada um dos sites, consegue ver o tempo que essas pessoas gastaram no site, quais foram as páginas mais vistas, as menos vistas, né? O tempo de permanência, a página que o cara visitou e abandonou, consegue ter dados quantitativos, perfeito? Faz sentido? Isso ela consegue ver através do Google Analytics, né? E pelo Ad Server, o Ad Server, além de informar tudo isso, faz o quê? O forecast do inventário. Fala, ó, com essa quantidade de visitas a gente tem X de inventário. Por isso que ele calculou que só tinha 4 mil para entregar em 4 rodas. E o que faz a DMP? Ó que bonito isso. A DMP entrega dados qualitativos, que são complementares aos quantitativos. Então o que a DMP vai falar? Vai falar, olha, X% dessa tua audiência é homem, X% é mulher, X% eu não identifiquei. A faixa média etária de homens é essa aqui, ele quebra por faixa etária, de mulheres é essa aqui. Os principais interesses dessas pessoas são, e aí começa a falar quais são os interesses dessas pessoas. Porque ele começa a olhar para dentro do site da Abril e acompanhar toda a navegação, por onde esses caras consomem conteúdo, o que esse usuário está fazendo. Então, além dele ver, né, aonde a pessoa navega, ele começa a traçar um perfil de interesse. E normalmente a DMP, eu vou colocar o nome da empresa aqui, né? A gente tem 2 empresas dessa no Brasil hoje em dia. Temos a Naveg com 2 Gs e temos a Tail. Elas não estão só no site da Abril. Elas estão numa série de sites diferentes. Então, quando o usuário acessou o site da Abril, a DMP olhou não só o histórico dele dentro da Abril, mas também fora. Ok? Porque ela está acompanhando aquele usuário por vários sites onde ela está passando. E aí ela consegue montar esse perfil. Consegue dizer qual que é o interesse, qual que é a faixa etária, qual provavelmente é o sexo daquela pessoa. Além de interesse, por exemplo, a Naveg estava dentro do Buscapé. Né, do site do Buscapé. Então, além de interesse, ela sabe até qual a intenção de compra desse cara. E o que a gente falou? Nesse caso da 4 rodas. A gente falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o total de usuários que a gente tem dentro da rede Abril, né, que estão navegando por vários sites da Abril, mas que tem interesse em carros, e aqui dá até para fazer uma quebra bonita, ó. A gente pegou assim, ó, interesse em carros, em SUV, né, SUV, e em Jeep. Só que aí é o seguinte, por exemplo, eu posso impactar um cara que tem interesse em Jeep, interesse em SUV ou em carro, quando ele está navegando na Veja, quando ele está navegando na Casa Cláudia, quando está navegando na InfoExame, exatamente. Então percebam, aqui eu estou focando no comportamento da pessoa. E aqui no vertical eu estou focando aonde? No site. No site que ela está navegando. Eu estou sendo super específico, eu quero entregar em sites de carro. Que era o caso aqui, eu quero entregar no site da 4 rodas. Beleza, temos 4 contos de inventário. 4 contos eu não quero, não compensa. Então nós vamos fazer o seguinte. Aí qual foi a nossa proposta para a agência Clique? Falou, ó, a gente vai te entregar os 4 de 4 rodas, ou seja, você vai pegar todo o inventário que a gente tem para fazer a entrega do Renegade, e a gente vai pegar os outros 46K e nós vamos dividir entre interesse, em pessoas que têm interesse, e exatamente, e intenção de compra. Intenção de compra.
Exatamente. Ela precisa contratar uma empresa que ajude, no caso a DMP, nesse caso foi a Naveg, que ajude ela a identificar o perfil do público-alvo dela. Se não tem DMP, morreu a história. Isso em que ano? Isso Nós é estamos em atual? 18? 2014? Mas hoje o cenário já é diferente. Não, continua. Isso aqui é uma evolução do mercado. Foi 14, então Mas matei. hoje o Google não entrega 2014. isso? E o Facebook? Hoje o Google entrega e o Facebook também. Em vez de eu contratar um com o outro, com o outro, com o outro, Ah, mas agora a gente pode entrar numa discussão que pode levar horas. O que é o... Gravem esta palavra para a vida de vocês. Ó, sopraram aqui no fundo, aí sempre sou eu que tomo, hein? Não foi eu só, viu? Olha, Wallet Garden. Já viram falar disso? Jardim, wallet emparedado, murado, jardins murados. O que são os jardins murados? Você vai lá no Facebook, escolhe a tua segmentação bonitinha. O Facebook tem uma segmentação linda de viver, mas só vai funcionar onde? Quem é o usuário do Facebook? Você está comprando mídia, aquela segmentação do Facebook vai funcionar dentro do jardim murado do Facebook. Mas hoje o Facebook tem quantos por cento de usuários? Muitos. Tem uma cobertura gigante. Aí você vai para o Google, o que o Google faz? O Google pega o dado do Gmail, o dado do Android, o dado de navegação do YouTube, o dado de navegação de uma série de sites que ele tem propriedade, do Chrome, etc. E ele faz o quê? Ele põe no Wallet Garden dele. Por que eles são tão poderosos? Por que hoje mais de 70% do investimento em mídia é concentrado nesses dois caras? Porque eles têm dados que só eles têm. Por que os publishers do Brasil e em vários lugares do mundo estão praticamente, muitos estão quase morrendo? Porque ele tem um Wallet Garden, por causa deles. Porque o anunciante vai lá, faz uma segmentação super específica e dá um baita resultado. Mas a mídia programática, então, trabalha só com esses 30% que sobrou? Ou o Facebook e o Google entram nessa mídia programática? Entra. O que é mídia programática? É uma compra de mídia automatizada. Automatizada em que sentido? Ela não é feita de maneira manual. Então, uma compra de Facebook é uma compra programática. Porque você tem que ir lá, você entra numa interface, numa plataforma, você segmenta teu público-alvo, você coloca a peça ali dentro, os criativos, você faz o setup do teu budget, do tempo da campanha, né, quanto tempo vai durar, quanto você está disposto a pagar. Isso é programático também. Legal, são 8h30. É hora do café, né? Muito bem. Só para a gente encerrar esse caso aqui, para a gente tomar o café, tá bom? O que vocês acham que aconteceu aqui, nesse caso de 4 rodas? O que gerou mais performance? O site da 4 rodas, o interesse ou a intenção? Lembrando que o objetivo era gerar leads, né? Lead. Sabe o que deu mais resultado? Foi intenção. Do ponto de vista de ROI, de retorno sobre investimento, intenção deu o ROI mais alto. Agora o que acontece? Ele não gerou uma quantidade muito grande de leads. Aí em segundo lugar veio o quê? O interesse. Porque o interesse, você conseguiu gerar uma quantidade maior de leads, você conseguiu ter mais escala, mas com ROI um pouquinho menor. E a 4 rodas praticamente foi sustentação. Você estava trabalhando muito mais marca ali, né, se apropriando de um veículo que é super conhecido, formando a marca na cabeça do consumidor para dar sustentação a interesse e intenção. Tanto é que a agência falou, pega esses 4 mil aqui de 4 rodas e põe essa grana aqui em intenção, porque é onde está dando o maior ROI. A gente falou, não, calma, cara. Eles funcionam bem porque eles estão equilibrados. Perceberam a diferença? Aonde eu quero chegar? Antigamente, para a gente fechar antes do café, antigamente, quando se comprava mídia digital,
se comprava lugar. Você estava comprando site. Eu quero comprar sites de carro, quero comprar sites de economia e finanças, quero comprar sites de viagens. Hoje em dia, você pode comprar o lugar, não tem problema. Mas você tem que focar o que traz o melhor resultado, o que, que é? É no perfil da audiência. É a pessoa. E quando isso aqui começou, lembra que é um modelo de leilão? Você está comprando impressão por impressão. Isso significa que você escolhe a pessoa que você vai impactar. Você consegue escolher o perfil da pessoa que você vai entregar a publicidade. Se a pessoa estiver passando pelo site nesse exato instante e você não quiser comprar aquela pessoa, não quiser entregar a publicidade para aquela pessoa, você não precisa. Mas, nesse caso, a agência não comprou no Exchange. Ela comprou direto com Ah, muito bom ponto. O que, que a gente fez aqui? A agência não comprou no Exchange, ela comprou dentro da editora Abril. Mas um modelo de compra muito similar ao modelo de performance. Então, é similar e eu não preciso saber qual é a mídia que eu estou comprando, qual o canal que está sendo vendido. Eu vou saber o público. Né? Aqui você sabia que você estava comprando 4 rodas. Nesses dois você estava comprando rede Abril. Era como se fosse a exchange privada da Abril. Você vai comprar vários sites aqui dentro, depois eu posso até emitir um relatório para dizer quais foram, mas o importante é que eu estou entregando somente para pessoas que têm interesse em carro, SUV ou Jeep, ou pessoas que têm intenção de compra em carro, SUV ou Jeep. O foco é nas pessoas. Tamo bem? Vamos tomar café, na hora que eu voltar eu vou explicar isso em mais detalhes para vocês.